Seja bem-vindo, nosso convidado, Leonardo Vieira. Quem é o Leonardo Vieira? Formado em gestão de processos gerenciais, pós em marketing coaching, master coaching, MBA em gestão empresarial, inovação e estratégia competitiva, MBA em desenvolvimento humano e psicologia positiva, palestrante, colega, 15 anos em liderança militar, 10 anos em desenvolvimento pessoal, experiência na docência e sargento da FAB. Seja bem-vindo, Leonardo Vieira, a casa é sua. Muito obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande poder falar aqui um pouco sobre o nosso projeto, o desenvolvimento que a gente vem trazendo e compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com a nossa audiência também. Que bom. Quem é o Leonardo Vieira? Bom, Leonardo Vieira é um cara determinado e que busca sempre o desenvolvimento e o crescimento pessoal. Desde muito cedo eu sempre tive aquele foco de me tornar um pouquinho melhor a cada dia. É claro que na adolescência, na juventude, a gente não tem muito claro a esse respeito. A gente vai sempre buscando os cursos, mas em determinado momento da minha vida eu comecei a encontrar um caminho. Por isso, da questão assim, dos cursos, essas questões do MBA, o desenvolvimento humano, foi onde eu me encontrei. E principalmente, né, eu acho que o Leonardo é a pessoa que veio para servir. Eu vejo isso muito claro na minha vida. Eu tenho um propósito de servir e ajudar. Aquilo que eu venho trazendo, eu venho aprendendo, eu quero poder transmitir e ajudar outras pessoas. Não tem a ver essa questão da generosidade aqui, então. Totalmente. Gente, não foi combinado, viu? É de Goiás? Nascido em Goiânia, sou daqui mesmo. Eu passei minha vida toda em Trindade, meus pais são lá, os familiares, aqui pertinho. E aí, eventualmente, eu passei no concurso para sargentos e passei a trabalhar em Anápolis. Passei um período de formação em São Paulo também, né, onde eu adquiri outras experiências. Foi bom assim, para expandir os horizontes, ver outras realidades também foi muito bom. Mas hoje eu estou trabalhando em Anápolis e ainda assim morando aqui em Goiânia. E como foi essa questão do início da carreira militar? Você falou que prestou aí o concurso, né? Motivado por alguém ou foi aleatório mesmo? Como é que foi assim o início da sua carreira nessa parte militar? É até engraçado, porque Trindade é um município que não tem o alistamento obrigatório. E o meu avô, ele sempre teve um sonho de ter um dos netos como militar, porque ele serviu, tinha muito orgulho daquilo, tinha muito orgulho do período que ele passou no exército, e acabou que nenhum dos outros netos chegou a trilhar esse caminho. E minha mãe comentava muito sobre isso, eu tinha um carinho muito grande assim pelo meu avô. Ele faleceu quando eu era muito jovem, eu ainda era criança, mas a gente tinha uma conexão muito forte. E eu acabei buscando isso. Acho que foi quase natural. Esse caminho foi se apresentando para mim, a gente foi buscando, a gente correu atrás, é claro, mas por conta desse desejo que meu avô tinha, eu acabei tendo essa motivação a mais para poder engajar nessa carreira. Lá é diferente, né? Então você entra lá, quando você presta o concurso, já entra como sargento? Isso. Existem A turma duas conhece formas. mais o exército, né? Isso. Existem 3 formas de ingresso, né? Pelo alistamento, que é o comum, que os jovens, quando chegam na idade de 18 anos, são convocados para poder fazer o alistamento e passar um ano obrigatório. Mas ainda assim tem a graduação lá dentro da carreira, depois que ele se alista. Existe o concurso para sargentos, existe o concurso para oficiais também. Então aí eu fiz, no caso, o concurso para sargentos, aí fiz na classe de especialista. Ficam 2 anos na Escola de Formação em São Paulo e tem também para a Escola de Oficiais, que são 4 anos, que fica em Pirassununga, que é a Academia da Força Aérea, a AFA. Aí eu fiz para EAR. Aí, basicamente, são esses dois são os principais concursos. Hoje em dia, existe outra modalidade que também é o Provas e Títulos, que está crescendo bastante na questão da força para abrir outras oportunidades. Então, para quem tem já um curso técnico, seja área de informática, eletricista, administração, então ele pode ingressar como sargento na área técnica, ou se tem um curso superior na área de direito, medicina, fisioterapia. Então, tem um leque de oportunidades que acaba abrindo também para esses profissionais. A única diferença é que, no caso do concurso, você ingressa como tendo a carreira. E exame de provas e títulos são um período de 8 anos. Então, você vai ficar ali só um período limitado nessa questão. Ou seja, você vai ser sargento até quando quiser aposentar. Isso. Aí tem a graduação, no caso... Mas tem como ir crescendo? Existe, sempre existem as possibilidades para poder crescer. Tem que os fazer um outro concursos, concurso isso. pra... Tem os concursos internos também. E tem um intertício ali que você vai subindo na carreira, né? Eu comecei como 3º sargento, hoje eu sou como 1º sargento, né? E aí fecha a carreira nesse quadro como suboficial. Mas existem também as oportunidades para poder engajar E lá depois é subtenente? Suboficial. Subtenente no Exército, Exército e na Marinha também, se eu não estou enganado. E lá não tem general? No caso, seria brigadeiro, análogo ao general. Gente, eu estou perguntando para poder vocês, porque eu sei que vocês ficam curiosos, né? Sim, é importante. E todas essas informações a gente vai encontrar também no site lá, fab.mil.br. Então pronto, pessoal, fab.mil.br.
Ponto mil. mil.br. E para a gente mudar do assunto, quando é que o pessoal pode ir lá para fazer visita na base? Tem uma época que Sim, é feito, sim. né? E até hoje eu nunca consegui, você acredita? No feriado do 7 de setembro, normalmente existe o evento chamado Portões Abertos, lá na base aérea de Anápolis. Em outras bases aéreas também, elas abrem ao público, e aí ficam esses eventos onde levam diversas atrações. Não só a questão da base, carros antigos para exposição, barraquinhas, legal, tiro. legal. Então tem várias modalidades lá para o pessoal conhecer. E tem também o show da Esquadrilha da Fumaça, que é muito interessante, é muito divertido, recomendo demais. O pessoal que quiser participar lá para conhecer, vale a pena demais. Então, esse ano, eu acredito que o 7 de setembro dá numa quinta-feira. E se eu não estou enganado, o evento lá dos Portões Abertos vai ser no sábado, então vai ser Depois, né? no dia 9, né? Ah, Porque tá. tem que a apresentação da Esquadrilha da Fumaça tem também Portões Abertos lá na base aérea de Brasília, e aí depois que eles vão para Anápolis. E normalmente o 7 de setembro mesmo, que principalmente é em Brasília. Então acontece lá primeiro, depois a esquadrilha vem para Anápolis para fazer a apresentação aqui também. É isso mesmo, 7 é quinta-feira, então provavelmente lá em Anápolis vai ser no sábado, dia 9. Isso. Dia 9. Então o pessoal já Então é fica isso aí, atento. pessoal. Já coloca aí na sua agenda, dia 9, lá em Anápolis, na base aérea lá, que é Portões Abertos. Então, assim, não só eventos da FAB, mas vai ter também alguma parte da sociedade junto ali, Isso. fazendo uma integração, né? Tem toda uma estrutura lá, tem praça de alimentação, tem pula-pula, tem atividade para as crianças, tem bastante coisa lá. Tem como mas vender algumas miniaturas lá, né? Tem o pessoal também dos esquadrões que vai lá para poder estar vendendo também. Agora, só um detalhezinho que é importante a gente lembrar, leva água. Sempre. É muito importante, porque é o topo, é o ápice do nosso clima quente e seco aqui de Goiás. Então, ficar o dia inteiro lá, sem uma aguinha, sem hidratação, é claro, tem os pontos lá de venda de água e tal, mas é importante. Quanto mais hidratação, melhor. É só esse ponto que eu deixo a ressalva. Então, Levar tá um bonezinho, cobertura e tal, porque... Ixi, eu sempre uso boné. Só agora que eu não tô aqui com boné, mas sempre uso boné. Que bom. Então ficou aí a dica, pessoal. O que levou, né, agora o Leonardo Vieira a inclinar para o curso na área de pessoas, né? Que a gente viu aqui que maioria tudo sua aqui. Deixa eu ver aqui. Na área militar só teve só na área. Acaba que você utiliza para a área militar. Sim, sim. Mas normalmente o pessoal tem assim, segurança pública, curso de especialização em bélico, material bélico e tudo mais. O seu nós vimos aqui. No meu caso, tem um curso de aperfeiçoamento de sargentos, que em determinada patamar assim, da carreira, a gente tem essa especialização. E, basicamente, é um reforço daquilo que eu já tinha visto antes, nessa questão assim, da pós, no desenvolvimento humano. A gente vê muito sobre administração, que chega um ponto que a gente para de lidar diretamente com o pessoal ali, mais na linha de frente, a gente começa a entrar numa parte mais gerencial. Então, por isso que eles fazem esse curso também de aperfeiçoamento, que a gente começa a ver rotinas administrativas, gestão de processos. Demais, também, né? muito processo. Então, aí, hoje eu estou numa parte um pouco mais administrativa, mais fazendo essa gestão. E aí tem também eu entrei na Força Aérea com o curso de eletricista, foi meu primeiro curso lá. Ah, legal. Aí tem outros cursos que a gente acaba fazendo na área, mas eu coloquei só os principais que eu acho que tem muito a ver Que é o que você está atuando isso, muito que é o que eu tô hoje, atuando. né? Pois é, então assim, ele fez aqui, nós já falamos, né, mas só para reforçar aqui, Master Coach, né, que trabalha muito com a questão com pessoas, né, Isso. porque coaching é treinamento, né, Isso. treinador, né, o coach é o treinador, coaching é a ação de treinar, né, Isso. é o treinamento. A MBA em Gestão Empresarial, Inovação e Estratégia Competitiva, que isso é importante em todo lugar, Sim. né, cara... É porque eu tenho que me controlar, porque eu também sou professor nessa área, né? Desenvolvimento humano e psicologia positiva, isso aqui é muito bom. Né? Eu estava fazendo esse dia um curso sobre essa questão da psicologia positiva. E palestrante, né? E desenvolvimento pessoal. Então, como é que levou, assim? Então, o que levou a inclinar para esses cursos mais? Eu acho que um ponto também foi muito o incentivo, que o primeiro curso a primeira pós-graduação que eu fiz foi no IPOG, que muita gente conhece aqui em Goiânia, que é uma instituição assim, que vem crescendo bastante, tem bastante renome, e eles incentivam muito ao aluno assim, a dar essa progressão, continuar se desenvolvendo, eles facilitam na questão assim, de pagamento, sempre estão ali buscando caminhos para a pessoa continuar o seu desenvolvimento. E os professores lá são excelentes, mantive contato com muitos, daí veio o caminho dos palestrantes, que muitas vezes eles veem alguns alunos que tem algum ponto ali que é importante, que consegue aproveitar, tem um perfil, e acaba convidando para fazer algumas palestras. E aí isso acabou abrindo muito alguns desses caminhos. E aí foi justamente por isso que me motivou a continuar essa progressão aí de trabalhar com pessoas e ajudar nesse desenvolvimento. E aí quanto mais eu passei a aprender, a ver sobre pessoas, aos processos assim, lidando com gente, eu percebi um gap cada vez maior,
que a gente trabalha muito aquém do nosso potencial, principalmente no sistema público, porque os incentivos existem, mas eles não são aplicados da melhor forma, a gente não tem o nosso potencial plenamente aplicado. Esse foi um dos pontos que me chamou a atenção para poder começar a me desenvolver e crescer nessa parte, que eu vejo muitas pessoas, muitos talentos que poderiam ser aproveitados, que muitas vezes não são tão bem aproveitados assim, por conta do próprio sistema, por conta de condições ali do trabalho. E aí, isso me motivou a entrar nesse caminho e eu acabei indo por outras áreas que o foco principal seria aplicar no meu trabalho, lidar com, como eu comecei como líder, né, de várias equipes ali, cheguei a ser encarregado do setor de elétrica lá da base aérea, e aí nisso eu vi a necessidade de me aperfeiçoar, como liderar melhor e aproveitar o desempenho máximo do pessoal, sempre naquele equilíbrio, né, buscando a realização da pessoa. E essa parte da realização acabou se tornando cada vez mais forte para mim. Porque muitas pessoas trabalham e enxergam no trabalho como algo penoso. Como surgiu o termo, né, que era o tripalium, era um objeto de tortura, hoje as pessoas têm essa percepção do trabalho como tortura. E não como um propósito de vida. E isso passou a se tornar muito forte para mim. E eu passei a buscar outros caminhos de alcançar as pessoas e mostrar até esse outro lado, que o trabalho ele não precisa ser penoso, ele não precisa ser algo árduo, ele pode ser algo gratificante, por mais que seja desgastante, por mais que a gente gaste muita energia, a nossa realização quando a gente faz aquilo que gosta, aquilo que vê um propósito maior, é muito grande. E aí eu tento sempre levar isso para as pessoas. E por isso também que hoje eu venho buscando essas outras áreas, inclusive do projeto que eu quero falar mais daqui a pouco, para levar um propósito para a vida das pessoas. Para mim, esse é o ponto máximo. Que coisa boa, né? Então você pode ver, pessoal, que uma coisa vai encaixando a outra, vai buscando. E por isso que é importante a gente observar, né? Observar as oportunidades que vai surgindo e as coisas que vão abrindo na vida da gente. Qual o maior desafio profissional até hoje? Essa foi uma das barreiras de não conseguir aplicar tudo aquilo que eu gostaria. Eu aprendi sobre muitos processos, algumas formas de agilizar o trabalho, começar a tornar mais dinâmico, incluir tecnologia, mas a implementação ela é sempre um pouco mais demorada, principalmente na seara pública, por conta dos processos lá dentro, tem toda uma burocracia para conseguir fazer a mudança. Esse foi o principal desafio. Eu vejo que na iniciativa privada as mudanças acontecem de uma forma muito mais rápida. Uma empresa está sempre buscando novas tecnologias para poder ser mais eficiente, trabalhar melhor com a sua equipe, que seja com gratificações, bonificações, seja entregando ferramentas melhores. Isso eu vi uma diferença assim, muito nítida no meu trabalho, lá na base aérea, e no mundo corporativo. Então eles buscam muito esse desenvolvimento.